A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus, promessa de Deus, mas um tempo longo sem estarmos juntos, hoje voltamos novamente para partilharmos a palavra de Deus. E eu convido o querido irmão a pegar nossa escritura sagrada, vamos abri-la na carta de Mateus, capítulo 5, versículo 4 e 5. Carta de Mateus, capítulo 5, versículo 4 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Assim diz a palavra do Senhor. Queridos irmãos, a carta de Mateus foi escrita cerca de 62 anos depois do Cristo, por Mateus, que foi discípulo do Cristo. E Mateus traz como tema principal, nessa sua escritura, Jesus é o Messias e o Rei. E ele é a consideração que leva Jesus como Messias aquele que o povo estava à espera que o Salvador da humanidade havia de vir para poder salvar o povo de Deus. Aleluia! E hoje, partilhando bem neste tema, sobre caminhar pela fé. Este tema, caminhar pela fé, não pode andar duas pessoas se não concordam. E um cristão, ele caminha pela fé. A fé que nos conduz para agradar a nosso Deus, que nos fortalece, a fé que faz milagres na nossa vida. Aleluia! Neste versículo que nós acabamos de ler, o 4 e 5, os que choram. A Bíblia diz que aqueles que choram é contrastiçados profundamente por causa das nossas próprias fraquezas. Nós ficamos aqueles que choram, que reconhecem a sua fraqueza, que reconhecem que nós não temos força. Então vamos chorar diante de Deus, para que Deus possa nos fortalecer, Deus possa nos capacitar, para que nós possamos viver como santos, assim que deseja o Senhor. E no segundo capítulo, os mansos. Os mansos são aqueles humildes, aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que cumprem com toda a palavra do Senhor. Nós estamos a viver um momento difícil, que a Bíblia própria já nos falou no tempo dos nossos profetas, dizia que haverá tempos difíceis. E esse tempo difícil, estamos a ver que os crentes, muitos deles perderam a fé, muitos deles já não se preocupem com as coisas divinas. Querido irmão, eu quero te convidar nessa manhã para junto partilhar neste tema que vamos partilhar, andar pela fé. A fé e sentimentos, os nossos sentimentos nos enganam. Atenção, a fé e os sentimentos. Os nossos sentimentos nos enganam, não podemos viver por eles. Quando conhecemos a Deus, de tudo pode, a nossa certeza, a nossa esperança está em Deus, não nas situações que estamos vivendo. Só confiamos em quem? Aleluia! Caminhar em fé significa viver na obediência da palavra de Deus. Significa, quando somos magoados, queremos pagar a mesma moeda. Mas o que diz a Bíblia, que nós ouvimos, que nós acabamos de ler em Mateus 5, versículo 4 e 5, que os mansos herdarão a terra. Significa que se nós formos humildes, formos pacientes, formos obedientes, nós herdaremos as promessas que Deus fez para nós. Quando obedecemos, mostramos que confiamos inteiramente a Deus, que servimos e que o amamos. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herderão a terra. Queridos irmãos, é importante que nós possamos reconhecer as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações, para que nós possamos caminhar com o nosso Deus. E vamos encontrar a palavra comunhão, que definido e o uso bíblico dá-nos o sentido, a sensação de que sermos participantes no interesse ou num projeto comum. Ou seja, quando nós falamos em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor, nos dá o sentido de participação no interesse, um projeto comum. A palavra envolve usualmente dois elementos importantes, que é a relação e a ação. Quando as duas pessoas têm um interesse espiritual e é comum por causa da sua relação espiritual, elas têm comunhão ao participarem desse interesse comum. Aleluia! Sem esta relação, a participação em alguns interesses ou trabalho não constitui a comunhão no sentido bíblico da palavra. Duas pessoas que são cristãos têm uma relação de comunhão, ambas pertencem à família espiritual de Deus. Aleluia! Quando elas coparticipam de responsabilidades espirituais, elas têm comunhão entre si e com Deus. E isto nos dá este amor, nos dá a comunhão com Deus e nossos irmãos. As palavras comunhão e irmandade são confundidas às vezes, mas comunhão quase sempre significa coparticipação. Comunhão significa coparticipação, enquanto irmandade ressalta a relação. A relação é dos dois. Enquanto coparticipante, eu executo, eu trabalho. Esta é a relação que nós temos com nosso Deus. Coparticipar, porque nós somos herdeiros do Cristo. Como herdeiro de Cristo, somos coparticipantes da missão do Cristo. A missão de Cristo é resgatar todas as almas perdidas. Estabelecermos, buscarmos e esvaziarmos o inferno e enchermos os céus para a glória do Senhor, para que toda a humanidade, todas as pessoas sejam salvas, seja quem for, mas a nossa missão é para que possamos ajudar os nossos irmãos que também sejam salvos, possam receber a bênção de Deus da salvação. Aleluia! Esta é a missão. O apóstolo João escreve o seguinte na sua obra: ora, a mensagem que da parte dele, de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, temos ouvido e vos anunciaremos é esta. O João nos chama a atenção sobre a mensagem da parte do Senhor que nós temos ouvido e nós anunciamos, ou seja, foi anunciado para nós que é esta, que Deus é a luz e não há trevas nele. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos-nos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns aos outros e o sangue do Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Aleluia! O apóstolo João foi claro. Deus é a luz. Deus é a luz que resplende sobre nós. Todos aqueles que crerem em Senhor Jesus como Senhor Salvador devem andar na luz.
Neles não há pecado, as trevas é o pecado. O pecado já não está mais na vida deles. Eles já não vivem na vida do pecado, mas sim na vida da luz, na vida da justiça, na vida de santidade. Para que nós possamos comprovar, para que nós possamos ser justificados com o sangue do Cristo. O sangue que nos purificou, o sangue que nos transformou. Porque a Bíblia diz que todo homem foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. Nós nascemos na escuridão, nascemos no pecado. Desde Adão e Eva, o pecado dominou o mundo. Mas Deus de tanto amar o mundo, enviou seu único filho, e a luz resplandeceu para que nós, hoje, somos justificados como filhos de Deus. Aleluia! O homem não pode caminhar na escuridão. Isto é viver no pecado e ter comunhão com Deus. A pessoa que nunca pecou está caminhando na luz como estava Adão e a Eva antes do seu pecado no jardim. Queridos irmãos, nós estamos a viver um momento de batalha espiritual em que o tema principal, as nuvens, tomaram o controle da humanidade, a escuridão está no povo. E nós estamos a clamar para que Deus possa resplandecer a sua luz. E daqui nós estamos a ouvir, estamos a ensinar-nos aqui, de que não podemos caminhar na escuridão. Não podemos andar no pecado. Não podemos viver no pecado. Temos que viver na santidade. Temos que viver na glória de Deus. Quem vive na santidade está na glória do Senhor. Quem está na glória do Senhor está na luz. Quem está na luz está na presença de Deus. Porque nós já fomos justificados. A justificação do sangue do Cristo para que nós tornamos santo, para servir a Deus. Aleluia. O problema com a humanidade é que, com a exceção de Jesus Cristo, todas as pessoas responsáveis têm pecado. O Paulo concluiu em sua carta aos Romanos, dizendo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia. Romanos 3:23, fomos destituídos da glória de Deus. Então, o Jesus foi o único homem na face da terra que não pecou. Por intermédio dele, do sangue dele derramado na cruz, que ele nos justifica, que ele nos purifica, nos santifica diante de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, queridos irmãos, ele obedeceu à vontade do Pai perfeitamente. Mas todos os outros homens, tanto judeus como gentios, têm pecado e assim não podemos ter comunhão com Deus, baseados nas suas próprias obras perfeitas. Deus é claro, a palavra de Deus é claro, queridos irmãos. De tal forma que nós somos. O Jesus é nosso modelo. Jesus, nós somos embaixador de Cristo aqui na terra. Devemos seguir o exemplo de Cristo. Andamos em comunidade, andamos em união, andamos na paz, na santidade, para que nós possamos glorificar nosso Deus. E a Bíblia diz que sem santidade não iremos agradar a Deus. Para que nós possamos agradar a Deus e Deus estar em comunhão conosco, nos orientar, vivemos sobre a sua linha orientadora, devemos viver na santidade. Devemos viver no temor. Devemos viver na glória de Deus sobre nós, para que nós possamos desfrutar tudo quanto as suas promessas. Aleluia. Queridos irmãos, a Bíblia diz que quando o homem peca, o seu pecado o separa do seu Criador. E ele não pode gozar da comunhão com Deus. Isaías 59, 1-3. Quando nós vivemos no pecado, a ação do pecado, ou seja, o pecado, nos separa diante de Deus. E nós não podemos desfrutar das promessas que o Senhor fez para nós. Não podemos experimentar todas as bênçãos que o Senhor prometeu para nós.
de nos proteger, de nos iluminar, de nos conduzir, de nos orientar e de recebermos a salvação, a coroa, a joia que Jesus próprio trará na sua mão para dar a cada um consoante a caminhada que nós tivemos. Por isso, queridos irmãos, nós, como cristãos, já fomos justificados do pecado. O pecado já fomos perdoados. E devemos viver na santidade, devemos viver na fé, devemos viver na glória de Deus, para que nós possamos experimentar esta glória de Deus. Aleluia! Assim também nos dizia o profeta Amos. Ele perguntou ao povo israelita naquela altura, dizendo: andarão os dois juntos se não houver entre eles um acordo? É claro que as pessoas, para tornarem amigos, tornar companheiros, ter uma relação próxima, é preciso ter um acordo. Assim como nós e nosso Deus temos que ter o acordo. O acordo é este que inicia desde o momento que você crê sobre a palavra, sobre o evangelho, que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador na sua vida. E você toma a decisão de o arrepender-se dos seus pecados e mudar, converter para o Senhor de Jesus Cristo. E ali significa você assumir uma responsabilidade. Você fez um acordo. E ali, quando você toma a decisão de abandonar os pecados, ser batizado e confirmado pelo sangue do Cristo, justificado na fé, e você se torna uma nova criatura de paz, uma criatura que caminha pela fé, como diz a Bíblia, que nós vivemos neste mundo, não somos cidadãos deste mundo, mas somos cidadãos do reino do céu. Aleluia! Para todos aqueles queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus não será parceiro no pecado. Se andarmos nas trevas, teremos de andar sem Deus. Infelizmente, Deus providenciou outros meios para o homem ser justificado. Você ainda continua a insistir em andar no pecado. Você ainda continua a insistir em viver no pecado, querido irmão. Você saiba, estás afastado da presença de Deus. Saiba que Deus não comunga contigo. Deve procurar forma de buscar a Deus. Deve buscar a forma de melhorar seu relacionamento com Deus. Deve sempre buscar a Deus para que você possa desfrutar das promessas que Ele fez na sua vida. Aleluia! Oh, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Para todos os que têm pecado, a comunhão com Deus só é possível através da fé. Se você crer em Jesus, que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, vive diante de mim, isto é através do evangelho do Cristo. O ouvir a palavra de Deus, viver sobre a palavra de Deus, você se arrepender de todos os pecados, querido irmão. Ali, somente aqueles que foram perdoados de todos os pecados passarão e podem ser participantes com Deus. Pode ser perdoado de todos os pecados através do sacrifício do Cristo. Uma manifestação da graça de Deus. Esse perdão, esse sacrifício é a vontade de Deus sobre a sua vida. Porque nós não merecemos, nós somos pecadores, queridos irmãos. Quando somos batizados em Cristo, deixamos o império das trevas e somos transformados, ou seja, transportados para o reino da luz. Tornamos-nos parte da família espiritual de Deus. Estabelecemos uma relação, comunhão com o Pai, com Jesus e todos os cristãos que constituem pela irmandade do Senhor. Aleluia! Uma vez que tenhamos estabelecido este relacionamento espiritual com nosso Deus, com nosso Pai do céu, tornamos participantes da nossa salvação com Ele. Tornamos participante da divinidade natureza, ou da divina natureza, isto é, temos que ser santos. Como aquele que nos chamou é santo, santo, santo.
Tornamos-nos participantes do sofrimento de Cristo quando suportamos a perseguição por causa dele. E tornamos-nos participantes com os nossos companheiros cristãos na meta comum de glorificar a Deus. Aleluia! Oh Senhor maravilhoso, és tu para graça. A manutenção da nossa comunhão com Deus exige que continuemos a andar na luz como Ele está na luz. Andar na luz não significa perfeitamente conhecimento da palavra ou da escritura. Nossa comunhão com o Pai não foi estabelecida na base do perfeito conhecimento da escritura, nem é mantida nesta base. Um dos exemplos é conversão a Cristo. No livro de Atos, é a carcereiro filipense, que ele creu, que ele acreditou que o Senhor Jesus seria salvo. E ele perguntou: o que eu posso fazer para que eu seja salvo da minha família? Lhe disseram: é necessário crer em Jesus como Senhor Salvador. Porque há muitos irmãos que conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, mas não creem em Jesus, mas não creem no Salvador. Conhecimento da palavra não só simplesmente nos dá salvação. A salvação vem da crença, no crer de Jesus como Senhor Salvador da nossa vida. Em Ele, o autor consumador da nossa fé. Em Ele, porque Ele diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus nos colocou dois senhores: Senhor da vida e Senhor da morte. O da vida é Jesus. Quando você crê em Jesus, você será salvo. Aleluia. Ele, ouvindo a mensagem, esse carcereiro, da salvação, e obedeceu ao evangelho na mesma noite, estabelecendo uma comunhão com Deus. Obviamente que ele não tinha perfeito ou conhecimento completo da palavra inteira, mas por ele crer naquela palavra, por ele crer e confiar a Jesus, a salvação entrou na vida dele. O Zaqueu, ele não conhecia a palavra perfeitamente, mas era cristão. Mas naquele momento, ao aceitar Jesus, que vai na minha casa, sentar na minha casa, ele foi salvo. A crer, a confiança é que nos salva. Aleluia. Contudo, aquele que está na comunhão com Deus precisa andar na palavra e crescer em conhecimento. Então aqui juntamos o agradável. Quem tem fé, é necessário que você precisa estudar a palavra. Estudando a palavra, você vai crescer no conhecimento e na sabedoria. A palavra de Deus está disponível para nós e não podemos usar a ignorância como uma desculpa para desobediência. Aleluia. Todos os dias nós ouvimos a palavra de Deus. Por isso, querido irmão, esta palavra nessa manhã sobre a fé, andar, caminhar na fé, é caminhar com Jesus. E ouvir Jesus é a palavra é o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que salva. Nessa manhã, 2 domingos, queridos irmãos, diante desta perturbação que estamos a viver, problemas que estamos a viver, porque isto os profetas já nos falavam, nos últimos tempos haverá muita perturbação. Tenha fé, creia, mesmo que nós não estamos nos congregar entre irmãos, mas tenha fé, meditar a sua palavra, estudar a palavra e viver sempre. E nós vamos dando reforço, esse input, através desses canais, para que você possa viver a fé diante de Deus. Por isso, queridos irmãos, que Deus nos abençoe nessa manhã, sobre esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, te agradecemos, te enaltecemos, tu és maravilhoso e bondoso em nossas vidas. Pai, abençoa todo o teu filho que acompanhou nesse canal da promessa de Deus, a sua palavra. Abençoa, Pai, que o Senhor seja maravilhoso na vida dele. Senhor, seja sempre, Pai, em todos os momentos, ilumina nossos caminhos. O Senhor nos dá paz, alegria, nos dá, Senhor, o consolo para que nós possamos viver sempre na tua presença, Pai. Ajuda, Senhor, teu povo, seja sempre em todos os momentos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.